Muito bem, estamos de volta. Você quer descobrir o que a fisioterapia pode fazer a mais para você do que a simplesmente recuperação de traumas, que são muito importante essa atuação também, mas a gente quer mostrar um potencial, as outras frentes de atuação da fisioterapia. Esse é o momento ideal para isso. Eu não sei se você sabe, mas os exercícios fisioterapêuticos, eles não são voltados apenas para quem sofreu trauma ou possui alguma doença, alguma patologia. Eles também podem ser usados como forma de prevenção. Você já parou para pensar nisso? Bom, sendo assim, a fisioterapia preventiva é muito recomendada para aqueles que buscam mais qualidade de vida. Meu caso, seu caso, eu tenho certeza, né? A fisioterapia ela tem diversos recursos e métodos que favorecem a performance individual, ou seja, a gente no nosso dia a dia, nas funções do nosso dia a dia, previne também o surgimento de doenças, patologias e dores. Para você entender mais sobre como a fisioterapia preventiva pode melhorar a sua vida, nós vamos receber aqui o fisioterapeuta, o Dr. Fábio Boldrini, que vai apresentar alguns detalhes importantes sobre esse assunto. E é claro, a gente quer ter a sua participação aqui no programa hoje. Você já sabe, né? O QR Code acabou de sair, vai voltar, ó. Vai voltar o QR Code para você participar, mandando aqui a sua dúvida no nosso WhatsApp. Se você usar o QR Code, vai direto para o nosso contato. Se você preferir anotar aí e mandar mensagem para a gente, o nosso número é 12, anotou? Olha lá, 12 98266 0004. Já salva na sua agenda aí, porque esse é o número do programa Vida e Saúde. Você pode sempre participar com a gente, mandando suas dúvidas para o nosso especialista do dia. Na medida do possível, a gente traz aqui a sua dúvida. Oi, doutor Fábio, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Obrigada por aceitar falar com a gente, viu? Obrigado, Teru. Prazer de novo estar aqui com vocês. Doutor Fábio, a fisioterapia ela está sendo ampliado aqui o contexto e a atuação dela para uma ferramenta de prevenção e não só uma atuação pós-trauma. É isso mesmo? É isso mesmo, Teru. A fisioterapia ela é muito conhecida no aspecto de tratamento. Então, dos recursos, né, que nós utilizamos, as terapias manuais, os recursos ali para promover diminuição de dor, né, o choquinho, o gelo, o exercício terapêutico, mas a fisioterapia ela tem um papel fundamental, ela é importantíssima no aspecto preventivo. Então, hoje, em diversas especialidades que nós temos dentro da fisioterapia, cada uma delas tem uma especificidade preventiva, desde a fisioesportiva, da fisioterapia propriamente ortopédica, dermatofuncional. Acho que a gente... Lógica. Então, cada especialidade dessa tem um caráter também preventivo. Tá. Agora, quando a gente fala em prevenção, a gente percebe que existem 3 níveis de atuação. Como é que a fisioterapia, ela permeia nesses 3 níveis, doutor? Teru, são abordagens mais simples, mais generalistas. Por exemplo, com palestras dentro de UBS, por exemplo, palestras para grupos específicos de instituições, as próprias entrevistas, ou seja, tentar mostrar para a comunidade como um todo, de uma forma mais superficial, orientações que são importantes para que se previna algum tipo de lesão ou condição. Então, a gente precisa, de fato, ter uma abordagem mais geral, nada voltado para tratamento de lesão. Essa é a fase inicial, que é a primária. Tá. A secundária já tem relação com um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo a gente conseguir ter um diagnóstico fisioterapêutico das disfunções, mais fácil será tratar. E no terceiro nível, tratamento em si, um acompanhamento mais prolongado, aí sim a gente acaba usando muitas ferramentas, mas a fisioterapia ela está presente desde o nível primário até o terciário. Muito legal e a gente percebe que realmente a informação, a orientação, ela vai gerando transformação, porque eu quando comecei a fazer a Vida e Saúde, pegava o balde pesado em casa dessa maneira. Agora já faço um agachamento, Tânia está na minha bota também, mas eu penso aqui nas orientações que eu recebo aqui do Vida e Saúde. Então, a dona de casa, a pessoa que trabalha fora, a pessoa que pega ônibus, a pessoa que usa celular, vai recebendo essas orientações e vai mudando postura mesmo, né? Agora é o seguinte,
Vamos trazer para a prática agora. Como é que a fisioterapia ajuda na prevenção? Quais são os métodos? Alongamentos diários seria um método, doutor Fábio? Isso, eu gosto de falar do alongamento, tirando a área esportiva, que eu gosto muito, mas o alongamento em si, ele é uma estratégia terapêutica. Porque a partir do momento que nós não temos encurtamento, que nós temos uma amplitude de movimento maior, que nós temos músculos mais preparados, isso interfere positivamente, né, no nosso corpo. Então, facilita o movimento, evita que eu faça o movimento errado, com uma contratura ou com encurtamento, que poderia desenvolver algum tipo de desconforto. Então, usar o alongamento diariamente é uma estratégia terapêutica e extremamente benéfica para qualquer pessoa, independente da idade, independente da condição. A gente está falando muito de prevenção hoje aqui no programa Vida e Saúde, doutor Fábio, mas, por exemplo, uma pessoa que já tem um encurtamento de tendão, ela também se beneficia aqui nesse caso do alongamento? Ela também pode ter algum ganho como é que chama? Quando a pessoa está com um encurtamento, ela vai ter fugiu a palavra. Uma retração? Ao contrário, quando ela faz o exercício, ela vai ter um pouquinho de ganho de elasticidade, de mobilidade. Ela vai ter um ganho elástico. Sim. Pessoas que têm encurtamento muscular, que teve às vezes até uma cirurgia de tendão do calcâneo, né? Aquele tendão de Aquiles que fica mais rígido, é uma ferramenta assim, fundamental no processo diário para ele, para que se ganhe mais amplitude e favoreça um movimento mais natural, um movimento mais amplo, para ele conseguir andar, subir, descer escada. Então, o alongamento ele faz parte de uma estratégia que parte ali de uma orientação inicial, que é da fase primária, mas ele está presente também na fase secundária e terciária, com certeza. Tá. Vamos seguir outro método de prevenção usando a fisioterapia, exercícios específicos e terapias manuais. Você está falando aqui de massagem, você está falando de pilates, você está falando do que mais aqui, doutor Fábio? Olha, a gente fala de ferramentas manuais, por exemplo, a liberação miofascial, que nós já conversamos, inclusive, em algumas oportunidades aqui mesmo no programa, da autoliberação com rolinho, com a bolinha, da própria liberação miofascial manual, né? Porque existem muitos pontos de tensão, e esses pontos de tensão, essa retração, interferem no movimento. E tudo que, de certa forma, interfere na produção do movimento pode acarretar em sobrecarga, em prejuízo durante a atividade. Então, se eu tenho um tecido muito mais elástico, muito mais maleável, eu tenho menor risco de desenvolver contraturas e lesões. Por isso que é tão importante. E volto a dizer, são orientações, dá para fazer em casa com uma bolinha de tênis ou um rolinho, por exemplo, as terapias manuais. Olha, você lembrou aqui dessa liberação e eu me lembrei do benefício que eu já tive, dos benefícios que eu já tive com essa liberação. Quanta coisa, parece que a gente vai ficar um dia terrível. Se faz aquela liberação, dores vão embora, a gente tem muito mais disposição. Realmente funciona, gente. Se você está curioso para saber do que o Dr. Fábio está falando, você pode acessar a nossa playlist do YouTube, digita lá, liberação miofascial, acho que está como isso, né, Dr. Fábio? E a gente tem uma aula muito legal para você sobre isso. Mas voltando aqui aos métodos de prevenção, a gente também precisa dar uma olhada nos movimentos que a gente realiza todos os dias. Alguém que faz pão, por exemplo, vai fazer de repente aquele movimento circular ou aquele movimento de amassar. Alguém que trabalha em fábrica ou que realmente faz, ou digitar, né? Muito comum em escritório ter os movimentos dos braços ali perseguidos pelo LER ou outras lesões, né? Perfeito, Teru. Nesses casos, os movimentos, aqueles que são repetidos e envolvidos com força, né, que tem essas duas variáveis, são aquelas que produzem mais estresse. Então, todas essas atividades que você comentou, de fato, têm essas características. E aí, como que entra a fisioterapia preventiva? Para usar exercícios justamente para compensar aquele estresse tecidual. Então, o alongamento serve como exercício compensatório. O próprio exercício de fortalecimento muscular entra como exercício preventivo, porque não é porque eu uso muito que eu estou forte, pelo contrário, eu estou sobrecarregando. Né? E fora outras estratégias, o próprio gelo, a bolsa quente. Então, nós temos uma série de ferramentas que são necessárias para esses pacientes ou indivíduos que fazem movimento repetido, que envolvem força, porque eles
realmente produzem mais lesão. Você sabe que, olha, só de olhar essa imagem aqui dessa senhora usando o celular, não sei se dá para aproximar mais, Neander, vem mais pertinho. Todo mundo está usando muito celular e a postura de celular por si só é aquela postura de encurvar aqui a cervical. E eu percebi esses dias que eu tive que usar mais, meu computador quebrou, eu tive que fazer uma série de trabalhos pelo celular, como eu tive dor na cervical e realmente uma atuação com compressa, com gelo, com alongamento faria toda a diferença aqui, né, doutor Fábio? Exatamente, Teru. É muito comum hoje, né? A gente ter essa posição de enrolamento, porque é a posição que a gente consegue ficar para manusear o aparelho. Mas tenho certeza que todo mundo que está em casa, que usa o equipamento, quando para de usar o celular e se coloca numa posição alinhada, percebe, nossa, estava muito tenso aqui, estava me incomodando. Por quê? Porque o músculo fica em contração constante, isso gera prejuízo, isso gera incômodo, isso gera ponto de tensão. Agora, isso um dia... Imagina que a gente tem feito isso diariamente, né? O quanto isso não vai impactar na nossa vida. Tá mudando sim a nossa vida e a gente não pode ignorar essa situação. A última aqui que eu queria trazer, doutor, é analisar também as condições do ambiente, né? Do dia a dia, o que é perigoso, o que não é. Isso também é muito importante. Muito, Teru. Como eu disse que a atuação da fisioterapia preventiva não está relacionada apenas em algum dos níveis, né? Mas vamos pensar lá no inicial. Se eu tenho um público idoso, esse público, os idosos, os cuidadores, em si a família, né, como um todo, precisa saber o que pode e o que não pode deixar dentro de casa. Então, tapete escorregadio, obstáculos, porque eles têm uma marcha diferente, esses pacientes, eles não levantam tanto o pé para andar, então eles arrastam mais, e aí pode, qualquer pequeno obstáculo, para a gente não faz diferença, mas para o idoso faz diferença. Então, entender todo esse ambiente é fundamental para evitar risco de queda, isso é prevenção, é nível primário, é algo só de orientação, não tem exercício nessa fase, é simplesmente modificar a estrutura para evitar possíveis lesões. Gente, ele está falando aqui não só de orientação, de evitar dor de cabeça, evitar gastos a mais. E tem coisa que é irreversível, então vale a pena fazer essa análise ambiental aí, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde for. Inclusive na escola, né? O doutor Fábio já falou, acho que de todos esses assuntos aqui no Vida e Saúde. Mas, doutor Fábio, a gente tem percebido que a população, ela está vivendo um pouco mais, ela está mais ativa, graças a Deus. E eu queria saber se a fisioterapia, ela se encaixa em todos esses perfis, né? A gente tem o idoso, a gente tem uma pessoa trabalhador do escritório, uma pessoa jovem que de repente pratica o atleta de final de semana, o atleta amador. Todo mundo ganharia com essa fisioterapia preventiva? Todos os públicos têm vantagem quando se usa fisioterapia preventiva. Então, voltando, vamos começar pelo idoso. Se eu tenho um paciente, né, um idoso, que ele já tem até algumas comorbidades, às vezes é um paciente que tem uma osteoporose, é um paciente que pode ter um Alzheimer, um Parkinson, então são pacientes que já têm uma debilidade maior. Se eu não colocar uma estratégia preventiva de quedas, eu não tenho só a queda, eu tenho os desdobramentos da queda, como você disse. Então eu posso ter uma fratura, essa fratura evolui com uma prótese de quadril, esse paciente fica hospitalizado. Então, o público idoso em si, ele tem uma atenção especial da prevenção. Um público que trabalha em escritório, trabalha em fábrica, aí nós temos um olhar mais laboral para as questões ergonômicas, ou seja, para o ambiente de trabalho, o que pode ser mudado para facilitar o desempenho e minimizar a lesão, né? Exercícios compensatórios como a ginástica laboral, que se faz em muitas empresas, para minimizar os riscos de lesão. Então, esse público também precisa dessa abordagem preventiva. E o atleta, seja amador ou profissional, também, porque isso determina o quê? Performance, ou seja, conseguir correr com saúde, conseguir desempenhar uma atividade sem dor ou com o mínimo desconforto possível. Então, hoje, a fisioterapia preventiva se encaixa desde o nascimento até o nosso último dia, uma estratégia poderosa. Doutor Fábio, chegou uma interação aqui agora que eu quero trazer antes da gente conversar um pouquinho mais e ampliar um pouquinho mais a atuação ou o impacto da fisioterapia preventiva. Vamos ver quem é que mandou mensagem pra gente? A Eni.
Acho que é assim que fala o nome dela, bonito. A fisioterapia é válida para quem já está com problema no quadril e, consequentemente, no joelho? É boa pergunta da N hoje aqui. Ótima pergunta. Olha, ela é fundamental nesse processo. Inclusive, muitas disfunções de um segmento, por exemplo, do quadril, interferem em segmentos mais baixos e também para cima, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que tenha um indivíduo que tem uma perna um pouco mais curta que a outra, que a gente fala de discrepância de membro. Isso gera impacto em outras articulações, inclusive na coluna. Então, a fisioterapia ela vai muito bem para o quadril, né? Tem muitas estratégias e recursos, para o joelho também, e o grande ponto é entender o que começou, né? E o que está gerando de sobrecarga nesse outro segmento, para que a gente consiga organizar isso para que outros segmentos não comecem a sofrer. Porque o que é comum? Esse paciente que tem dor no quadril e no joelho começa a sobrecarregar o outro membro, que teoricamente é sadio. Daqui a pouco o outro membro também tem dor. Daqui a pouco eu tenho um prejuízo funcional maior. Ótimo, muito bem respondido aqui a pergunta da N. Agora é o seguinte, e quanto às doenças? Porque a gente está falando aqui muito de prevenção, de lesão, de qualidade de vida, mas e as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, as doenças crônicas não transmissíveis? O que você tem a falar sobre elas, doutor Fábio? Olha, a gente tem uma série de doenças com estratégias que partem ali da atenção primária. Vou dar alguns exemplos. Hipertensão arterial, obesidade, diabetes. Muitas dessas doenças, elas são minimizadas e evitadas a partir do momento que eu tenho uma rotina e um estilo de vida mais saudável, tá? Então, que envolve hábitos alimentares melhores, envolve prática de atividade física, muitas vezes uso de suplementação, que é importante, dependendo do nível, né? Uma alimentação adequada. Então, essas disfunções, elas são minimizadas. E hoje a gente sabe, né? O percentual de pessoas que têm obesidade, o que isso impacta negativamente no funcionamento do corpo como um todo, né? Do organismo. Então, as estratégias preventivas existem. Elas existem mesmo. Mas elas precisam ser aplicadas com constância, né? Não adianta você só saber se você não procurar ajuda. Doutor Fábio, todo fisioterapeuta vai poder atuar nessas frentes aqui preventivas? Ou a gente precisa saber escolher o profissional? Porque a fisioterapia ela tem uma abrangência enorme, mas ela também tem as suas especificidades, né? Perfeito, Teru. A fisioterapia compete, né? Quer dizer, compete a fisioterapia algumas coisas. Por exemplo, a melhor nutrição, uma abordagem nutricional é com um nutricionista, um apoio psicológico com um psicólogo, o próprio exercício físico. Eu quero fazer um exercício físico regular. É o educador físico que vai te passar. Agora, nós temos um olhar clínico diferente dessas outras profissões no aspecto do movimento, do comportamento mesmo de aparecimento de lesões. Então, nós temos um olhar diferente para enxergar possíveis disfunções que podem acontecer de acordo com o que esse paciente nos apresenta. Por isso que a nossa preocupação inicial é sempre conscientizar. Então, trazer à consciência o que eu posso fazer para minimizar o aparecimento. Mas depois que aparece, a gente também está preparado para trabalhar com esse paciente. Também ataca. Doutor Fábio, vamos trazer agora essa conversa para o contexto que a gente está vivendo. Fisioterapia preventiva, para a Covid-19. O que você tem a dizer sobre isso? Resolve, ajuda no enfrentamento? Olha, exercícios de forma geral e um indivíduo mais saudável, o que a gente percebe hoje? Clinicamente, eu estou dentro de um serviço de atendimento de pacientes com Covid, né? UTI, ambulatorial, eu vivo isso, eu vejo isso. A gente percebe que os pacientes que são fisicamente mais ativos, que se cuidam mais, eles têm uma resposta melhor, mas isso não é regra, tá? Então, a gente não pode afirmar 100%, mas... Covid não dá para afirmar nada 100%, né? Não, é muito novo. Então, o que a gente percebe? Bom, se eu tenho uma condição física melhor, que eu me preocupo com todos esses pilares importantes para uma saúde, né? Eu tenho mais segurança, eu tenho mais
formas de combater, né, de resistir a isso. Então, o indivíduo que come bem, que se alimenta bem, que faz exercício físico, ele já tem mais vantagens agora. O que tem obesidade, o que é hipertenso, diabético, ele acaba tendo tem outros desdobramentos que dificultam dentro do tratamento. Então, se eu pudesse falar para as pessoas assim, é a fisioterapia que vai prevenir? Não, na verdade é um conjunto de ações e um indivíduo mais saudável que vai favorecer melhores respostas. Isso com certeza. Concordo. E você aí de casa que tenta buscar isso, também tem visto, talvez aí no seu entorno, pessoas com melhor capacidade de enfrentamento da doença por conta do hábito, dos hábitos diários, do estilo de vida. Doutor Fábio, eu quero te agradecer a participação aqui mais uma vez aqui no Vida e Saúde. E você aí de casa que quer conhecer mais do trabalho dele, ele já participou aqui várias e várias vezes. Acessa lá no Instagram o perfil @BoldriniOficial, do jeito que fala, tudo junto. E você vai ter ali uma boa dose de bom humor e de aprendizado o tempo inteiro com o doutor Fábio. Obrigada, doutor. Obrigado, Teru. Deus abençoe vocês com ferramenta aí de Deus pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Faz o seguinte, põe um tênis, arrasta as cadeiras aí, deixa um tapete legal, um antiderrapante aí para você não cair, porque vai ter fighting com Tânia Santos, que já está aquecida por aqui. Você sabe que quando ela se aquece, o negócio vai pegar pra gente, né? Logo depois do intervalo, e ainda hoje tem creme de papai aqui de receita no Vida e Saúde. Não sai daí que a gente volta já.